Passo 1. Planejamento e preparação. Qual que é a estrutura quando nós vamos estar trabalhando ao longo de todo o FEMEA? Dependendo que FEMEA que nós estejamos trabalhando, por exemplo, o PFEMEA ou o DFEMEA, nós teremos abordagem em 7 passos. São 7 etapas que o manual do FEMEA nos estabeleceu para que nós tenhamos um projeto adequado perante a análise de falha. Então aqui você está vendo a divisão em 7 passos. A divisão colocada para nós ter uma otimização, para nós termos um fluxo de trabalho adequado. E essa é a nossa primeira parte, o nosso primeiro passo, que nós vamos trabalhar justamente na parte de análise do sistema. E essa análise do sistema, ela envolve 3 passos. O primeiro deles, que é justamente esse vídeo, que é o planejamento e a preparação do nosso FEMEA. O segundo passo é a análise da estrutura e o terceiro passo é a análise da função. Então nós temos essa estrutura inicial, que é a análise do sistema como um todo, pegando esses 3 passos, o primeiro, o segundo e o terceiro. E aí o que nós aqui podemos selecionar como uma estratégia inicial? Como esse nosso vídeo ele trabalha o planejamento e preparação, logo abaixo dessa caixa de planejamento e preparação nós temos a identificação do projeto, o plano de projeto ou 5 T's, que é hoje uma novidade no nosso novo FEMEA ou essa primeira edição do FEMEA. Depois nós temos análise de limites, o que está incluído e excluído dessa análise. Isso justamente é muito importante para nós trabalharmos o que é a nossa estrutura do escopo, o que nós vamos analisar e o que nós não vamos analisar no nosso FEMEA. Depois, a identificação do FEMEA de referência com as lições aprendidas e, para finalizar o primeiro passo, a base para o passo de análise da estrutura, ou seja, ao final de cada passo ele remete para o passo posterior e assim sucessivamente até nós chegarmos no passo 7, que ao final do passo 7 é o chamado registro da análise do risco e redução para níveis aceitáveis ao longo daquele nosso projeto. Então vamos lá, o nosso primeiro passo, o planejamento e a preparação, nós precisamos entender qual é o propósito que nós estamos trabalhando esse FEMEA e o que se coloca como propósito ou quais são as subdivisões que o FEMEA nos identifica. A primeira delas é justamente a identificação do projeto e o preenchimento do cabeçalho. Então nós temos a identificar esse projeto por meio de uma estruturação e nesse elemento de identificação nós preenchemos o que se chama de cabeçalho desse FEMEA. O segundo ponto de propósito é nós definirmos os limites de análise que nós estamos tratando ou que nós vamos abordar ao longo do DFEMEA. O terceiro ponto é justamente o plano de projeto, que atualmente o FEMEA colocou 5 letras T, que aí nós vamos avaliar cada uma delas detidamente. O quarto ponto é a identificação do FEMEA de referência com lições aprendidas. E o quinto e último ponto é o base para o passo de análise da estrutura, ou o passo número 2. Então, esse primeiro detalhe, que é a chamada identificação do projeto, nós precisamos entender muito bem essa parte de identificar e não somente ter ela como um aspecto burocrático. Nós precisamos ter a identificação do projeto como um aspecto que agregue valor ao longo do nosso projeto. Então, o que nós temos por início? O que o FEMEA nos recomenda? O primeiro ponto, que são todas elas em forma de perguntas, é o que o cliente está comprando de nós. Qual é o tipo de produto, qual é o tipo de equipamento, qual é o tipo de máquina, qual é o tipo de componente de sistema, um subsistema, o que ele está realmente comprando de nós, como uma empresa que está prestando esse
essa entrega de um determinado produto, de um determinado bem. Agora, o segundo ponto é que se existem novos requisitos, ou seja, nós fizemos uma análise perante esse cliente e será que ele apresentou um novo requisito, ele apresentou uma nova especificação, daqui a um pouco uma nova norma técnica que tenha que ser obedecida para respeitar essa venda do produto. Um terceiro ponto, o cliente ou a organização, ela exige um DFMEA, isso é obrigatório, isso é mandatório para ter esse FMEA posto no sistema produtivo como um todo. Então nós precisamos pensar, nós precisamos analisar o contrato, nós precisamos refletir esse ponto e, entendo essa obrigatoriedade, nós precisamos no nosso processo produtivo pensar tanto o DFMEA quanto o PFMEA. Um outro ponto é que se nós fazemos o produto e temos controle do projeto, isso é muito importante, porque em muitos casos a empresa ela não tem o controle absoluto do seu desenvolvimento, ela não tem, por exemplo, o controle de um projeto informacional, do levantamento das informações técnicas, quais são os requisitos do cliente, nós podemos mexer nesses requisitos, nós podemos fazer eventualmente uma alteração de um conceito nessa parte de projeto. Então nós precisamos avaliar o nosso escopo de atuação perante esse tipo de projeto, perante esse tipo de cliente que demanda esse projeto. O próximo passo é se nós compramos o produto e temos o controle do projeto. Então aqui é um outro elemento. O primeiro é se nós executamos, é o que se chama de fazer o projeto com a utilização do time interno de engenharia. Agora, um outro é comprar o produto, ou seja, nós não temos mais a questão de pensar muitas vezes um projeto de informações, um projeto de conceito, mas nós já compramos aquela mercadoria, aquele bem, aquele produto, e muitas vezes nós somos a parte de fazer a montagem, uma montadora, por exemplo. Só que nesses casos, como nós abordamos, nós podemos ter a questão de severidade entre os clientes, entre os tiers participantes dessa rede de negócio produtivo. Agora, um próximo ponto é se nós compramos o produto e não temos o controle do projeto. Aqui é muito importante nós avaliarmos justamente o nosso escopo. Se nós não temos nenhuma referência em relação ao nosso vendedor, então nós podemos avaliar que aquele produto, talvez ele não esteja dentro de uma análise de FMEA, talvez ele não tenha no elemento anterior, no tier anterior, no cliente anterior, ele não tenha passado por essa referência de FMEA. Então nós podemos aqui pensar em trabalhar com fornecedores de peças, de partes, de componentes, de sistemas que tenham essa referência implantada no seu processo produtivo. Agora, um próximo item é quem é o responsável pelo projeto da interface, ou seja, quem é a pessoa que faz o relacionamento entre os clientes, quem é a pessoa que trabalha essa estrutura, quem é a pessoa no sentido também de empresa, qual é a estratégia de fornecimento que ela tem. E um outro ponto também é se nós precisamos analisar um sistema, subsistema ou componente, que é justamente essa parte, SSC, que nós vamos ver detalhadamente, ou algum outro nível. Então nós precisamos entender muito bem o nosso projeto, o nosso conceito, o desdobramento dos componentes, onde que nós queremos instalar, que nós queremos fazer a análise do FMEA. Isso é extremamente importante para a estruturação do escopo do FMEA, porque se nós não temos a estruturação de um componente, onde que será feito a análise do FMEA? Qual é o componente ou quais são os níveis de análise que nós vamos colocar o FMEA para ser utilizado, para ser desenvolvido? Isso nós devemos pensar, nós devemos organizar essa questão. Agora, finalizado a identificação do projeto, como é que nós fizemos essa estrutura numa planilha? Então, o nosso cabeçalho ele é justamente colocado
de identificação do projeto. Aquelas questões são formas de provocar o time a refletir, de provocar o time a entregar uma visualização do projeto como um todo. E aí o cabeçalho, ele serve justamente para que nós tenhamos a identificação geral desse nosso projeto. E aí o que nós vamos colocar no primeiro elemento aqui, também lá no material de planilha desse nosso FEMEA? O primeiro é o nome da organização responsável. O que é o nome da organização responsável? É a pessoa, é o time que vai trabalhar com aquele DFMEA. Qual é a empresa que está utilizando esse FEMEA? Agora, o segundo elemento é justamente qual é o assunto, ou seja, qual é o conteúdo, qual é o nome do projeto que está sendo utilizado esse DFMEA. Agora, o próximo ponto é o número de identificação desse DFMEA. E isso aqui que quer dizer? Se na nossa estrutura nós estamos utilizando um sistema de codificação padrão para desenvolver esse nosso DFMEA, então a organização ela tem que definir, ela tem que identificar, ela tem que padronizar a estrutura de codificação para os seus FEMEAs. As organizações precisam entender essa relação dos FEMEAs no seu processo. Nós temos várias empresas que muitas vezes, dependendo dos tipos de projeto, tem centenas de FEMEAs. Então, nós precisamos entender essa estruturação de FEMEAs para que se tenha para um tipo de produto. Muitas vezes nós estamos numa fase de protótipo. Quais são todos os FEMEAs relacionados a esse tipo de produto? E isso tudo depende do tamanho do nosso sistema, subsistema e dos componentes. Muitas vezes são milhares, centenas de milhares de componentes e nós precisamos entender muito bem essa identificação do nosso FEMEA. E aqui vale a questão de padronizar, de codificar essa padronização para que nós tenhamos essa melhor identificação. Agora, o próximo ponto é a localização da engenharia, ou seja, onde que é localizada essa engenharia, qual é a localização geográfica dessa engenharia. O próximo ponto é o data de início desse nosso FEMEA, ou seja, qual é o momento que nós vamos iniciar justamente a análise do FEMEA. Aqui, pessoal, é muito importante que no momento que nós já estabelecermos o time de projeto para fazer a análise do FEMEA, é aquele que é a data de início. Então nós precisamos pensar essa estrutura, não somente na parte já de partir para as tabelas de severidade, ocorrência e de detecção. Nós precisamos entender que tem toda uma estrutura de função e de responsabilidades. Então aqui que nós já iniciamos o nosso DFMEA. Agora, um próximo passo é definir quem são os responsáveis, a responsabilidade pelo projeto como um todo. E aqui se tem o que se chama de qual é o nome do dono do DFMEA? Qual é a pessoa que nós podemos referenciar no contexto empresarial, no setor muitas vezes de engenharia, que é o responsável imediato pelo FEMEA de um determinado componente, de um determinado escopo de projeto. O próximo ponto é nós descrevermos o nome do cliente. Então, qual é o nome do cliente ou, porventura, a família de produto que nós estamos naquele momento trabalhando? Essa família de produto, e uma forma simples de entender, são aqueles processos que aquele produto passa habitualmente. Então, nós temos separado essa família de produto que pertence a um determinado grupo de máquinas ou determinado grupo de interesse, porventura, de algum cliente. Agora, o próximo é a data de revisão desse nosso DFMEA, que é justamente quando nós estamos na parte final, no passo 7, que nós temos as lições aprendidas. Será que naquele é o último momento ou nós temos posteriormente uma questão de análise, de uma compreensão, uma nova compreensão, um novo ponto de vista? Então nós precisamos pensar a revisão do FEMEA e sempre lembrando na questão de datas de início, data de revisão e outras que se tem ao longo do projeto, que o FEMEA ele não é uma análise de
somente em um momento. Então nós muitas vezes fizemos aquela análise e daí sempre que surja algum elemento que possa alterar algum tipo de componente de um subsistema ou de um sistema, nós precisamos reunir a equipe para fazer a análise nova deste FEMEA. Isso já tratado anteriormente. Então nós precisamos entender esse nível de modificação e aí vem a revisão do FEMEA. É importantíssimo nós termos como lições aprendidas, guardar todos os FEMEAs e suas eventuais mudanças para que tenhamos todo esse histórico do FEMEA. O próximo é o nível de confidencialidade. O que é isso? É uma estrutura que o FEMEA coloca no seu cabeçalho para que nós coloquemos lá qual é esse FEMEA. A planilha como um todo, ela é confidencial, ela é de uso empresarial, ela é de um uso proprietário, qual é a restrição de acesso? Quem são as pessoas que têm acesso direto a esse FEMEA, essa planilha de análise das falhas? Então, é a confidencialidade. O próximo ponto é o programa, ou os programas, e o ano modelo, que é justamente a aplicação do cliente, ou do modelo, ou estilo dessa organização. E o último ponto, que é a equipe multifuncional, que é aqui vem a descrição das pessoas que se fazem necessárias para trabalhar nesse FEMEA, nessa estrutura do DFEMEA. O próximo item é justamente a definição dos limites de análise. Isso aqui é muito importante para que a equipe defina, estruture, elenque o escopo de atuação. E aí vem vários itens aqui como sugestão. O primeiro deles são as questões dos requisitos legais. Quais são os requisitos técnicos que devem ser obedecidos? Quais são os desejos, as necessidades, as expectativas do cliente? Outro ponto, a utilização de diagramas de bloco, a questão do diagrama de limite de projetos similares, de projetos anteriores, a utilização também de esquemas, de desenhos, de modelos, de mockup, estruturas todas representadas em programas de desenhos, por exemplo, no computador. Outra questão, a Bill of Materials, que é a lista de materiais, a avaliação dos riscos desse nosso elemento de análise. Uma outra é a parte do prova de erro, que nós precisamos aqui pensar também. O próximo item, também já previamente discutido, é que se esse nosso FEMEA ele está fazendo parte ou ele vem oriundo de uma descrição do desdobramento da função qualidade, que é o QFD. Quais são os desdobramentos? Quais são as matrizes? Nós utilizamos a primeira matriz até a segunda, terceira, quarta matriz. Quantas matrizes nós estamos utilizando nessa nossa estrutura? Nós estamos utilizando um QFD associado, por exemplo, com um diagrama de Mood, com um diagrama de priorização. Nós estamos colocando isso aqui em análise. Qual é o nosso limite de análise perante esse caso? E o último ponto aqui para nós podemos observar são as especificações de requisitos. Existe alguma especificação previamente tratada? Existe um FEMEA anterior que já foi abordado para aquele produto, para aquela família de produto, aquele componente? Então nós precisamos pensar nessa ideia de FEMEA anterior. É a chamada lição aprendida na área de FEMEAs. O próximo ponto é justamente o plano de projeto, ou seja, o FEMEA, a partir desse novo lançamento, a primeira edição de junho de 2019, ele colocou 5 itens, ou seja, 5 T's, que cada T tem um significado ao longo do projeto. O primeiro T é o que se chama de intenção, ou seja, qual é a intenção de desenvolver aquele FEMEA? Qual é o motivo? Por que nós estamos fazendo esse FEMEA aqui na nossa organização? Ou para esse determinado cliente, para esse determinado projeto? Agora, o segundo é o que se chama de tempo
ou de prazo para que seja desenvolvido. Quando que este FEMEA ele tem que estar pronto, ele deve estar pronto, sempre lembrando a questão de cronograma, que é muito também utilizado na estrutura do nosso FEMEA. Então nós precisamos pensar qual é o prazo para fazer a finalização desse FEMEA. O terceiro elemento, o terceiro T, é o team, que seria de equipe, ou que ele está representando aqui para nós as pessoas que têm funções e têm responsabilidades para atuar nesse projeto. Sempre lembrando que aqui também nós vamos detalhar cada um desses T's nesse primeiro passo. Essa equipe não são todas as pessoas da empresa, são aquelas pessoas que têm uma função previamente especificada para atuar naquele produto, naquele equipamento, naquela máquina e que tenha as suas funções e responsabilidades. O próximo T é o T de tarefa, e ele quer dizer aqui, quais são os trabalhos ou qual é a atividade que deve ser feito ao longo desse nosso FEMEA. E o quinto e último T é justamente a parte de ferramentas. Quais são as ferramentas técnicas que nós devemos utilizar? Quais são as ferramentas para fazer a análise? O FEMEA em si, ele sugere algumas ferramentas. Então, aqui para ficar o máximo possível alinhado ao que o manual FEMEA de primeira edição de 2019 coloca, nós vamos utilizar justamente aquelas ferramentas, aquelas análises diretamente sugeridas pelo FEMEA atual. E aí vem aqui justamente a intenção, pessoal. O que é isso? Por que estamos fazendo esse FEMEA? Qual é a observação que nós precisamos colocar aqui? A observação é que essa questão do estar fazendo o FEMEA é a motivação. Então a equipe tem que saber por que está fazendo aquilo. É para atender um eventual requisito legal, é para atender alguma determinação de um comprador. Então nós precisamos ter essa análise e também se tenha aqui na parte dos seus membros da equipe, do time que está participando do projeto do DFEMEA, que cada pessoa saiba justamente o seu papel na equipe. Isso é muito importante para que nós não tenhamos redundâncias ou sombreamento de tarefas no nosso projeto do DFEMEA. O segundo elemento é o que se chama de o que deve estar pronto ou o prazo. E aqui o DFEMEA ou o manual como um todo, ele coloca algumas questões que ele relaciona a parte de DFEMEA com o APQP, que aí ele faz o prazo do FEMEA que está alinhado com as fases do APQP, que é o planejamento avançado da qualidade do produto. Então aqui faz toda a estruturação, ele coloca quais são as fases do APQP, que ele vai definindo, planejar e definir o programa. Depois o segundo ponto, que é a verificação do projeto de desenvolvimento do produto, a verificação do projeto de desenvolvimento do processo. Então seria o avançado na questão, já após a definição do produto, vem ao seu processo, a validação do produto e também da parte das operações produtivas, do processo de produção como um todo, e a parte de alguma ação corretiva, de alguns alinhamentos ao longo do processo produtivo e eventualmente, se for o caso do produto. Então esse é o primeiro ponto. Agora ele também fala no item que o FEMEA deve estar alinhado com o nível de maturidade de peças novas. Então isso é importante nós entendermos aqui o que o FEMEA se preocupou. Ele se preocupou, ele como um todo, os seus prazos estarem alinhados com a PQP e com o MLA. Isso é muito importante para as empresas que também atuam principalmente nas questões de normas, por exemplo, a IATF 16949, que nós tenhamos tudo sincronizado, que nós tenhamos os prazos, os cronogramas de vários clientes, vários tiers na sua estrutura de utilização, no seu planejamento, todas estejam alinhadas, todas estejam combinados. Então aqui ele vai colocando o ML0, o ML1, o ML2 até chegar no ML7, que é o final do projeto, que é a transferência de responsabilidade para a produção em série e início, ou eventualmente uma requalificação de algum componente ou algum item. Então,
isso aqui é o que se chama de prazo para a utilização do FEMEA. E agora, o FEMEA ele vem utilizando também uma estrutura extremamente importante, que é o alinhamento de equipe. E o que quer dizer alinhamento de equipe? Quer dizer que nós precisamos ter pessoas com funções e responsabilidades previamente definidas, previamente organizadas. E o FEMEA sugere que para o FEMEA de projeto nós tenhamos algumas pessoas, e inclusive ele sugere quais são as competências, quais são as atribuições dessas pessoas. Então nós precisamos ter algumas pessoas que sejam, por exemplo, um engenheiro de projeto, que tenhamos um engenheiro de sistema, que tenhamos um engenheiro de componentes, que tenhamos um engenheiro de testes e a parte também de engenheiro de qualidade, de confiabilidade. Todas essas pessoas, elas devem fazer parte dessa equipe que está trabalhando especificamente aquele FEMEA. E também nós precisamos ter aqui o que se chama de pessoa que seja um aglutinador, que seja um facilitador, que seja uma pessoa que tenha diálogo, que tenha funcionamentos, funções ao longo dessa estrutura desse time, que possa levar e que possa equilibrar as diferentes partes de análise. Por que isso? Sempre lembrando que o FEMEA ele é uma análise qualitativa, então ele depende do julgamento dessa equipe, do engenheiro de projeto, de sistema, de componentes, de teste, de qualidade. Talvez cada um tenha um grau ou uma análise, por exemplo, numa questão de severidade. Então nós precisamos ter um entendimento, nós precisamos ter uma pessoa que seja o facilitador, que tenha a capacidade de dialogar, que tenha a capacidade de saber os interesses e conseguir, no meio de todas essas sugestões, no meio de todos esses interesses, que tenha o melhor projeto de FEMEA naquele momento para aquela eventual análise, para aquele eventual escopo e também para aquele eventual tipo de cliente. Então isso é importante, o facilitador ele tem um papel muito importante. Então se você está estruturando a sua equipe do FEMEA, sempre lembre que o facilitador tem que ser uma pessoa que tenha muito diálogo, que tenha muito jogo de cintura, que seja um negociador, que consiga utilizar todas as visões, todos os julgamentos da equipe para obter o melhor valor possível para aquele determinado projeto. Sempre lembrando aqui que esse determinado valor ele é estruturado conforme o grau de utilização para aquele cliente, o grau que aquele cliente vai realizar com aquele tipo de componente, muitas vezes colocado em vários casos via contrato e tudo mais, legalmente, são os requisitos legais para ter um determinado projeto. Fechado esse ponto de equipe, nós temos as tarefas. Ou seja, aquele bloco que nós vimos no início deste vídeo, nós temos aqui que ao longo de todo o FEMEA é o que se chama de trabalho. O que nós precisamos executar? É um T de tarefa e o FEMEA colocou para nós os 7 passos. Então nós temos, quais são esses 7 passos? Então, desde o planejamento e preparação, análise da estrutura, análise de função, análise da falha, o análise de risco, a otimização e documentação dos resultados. E ele separa aqui para ficar mais didático, para ficar mais fácil de dialogar perante a equipe, ele coloca os 3 primeiros passos, que é o que se chama de análise do sistema como um todo. Depois, ele faz o passo 4, o 5º e o 6º, que é a análise de falha e mitigação do risco. Então, nós analisamos já o sistema, nós fizemos a análise da falha propriamente dita e nós pensamos o risco, ou seja, como é que nós vamos reduzir, como é que nós vamos trabalhar com esse risco apresentado. E depois, o último ponto, que é a comunicação desse risco perante todas aquelas pessoas envolvidas, ou todas as equipes, todos os clientes envolvidos. Como é que nós vamos trabalhar essa comunicação? Muito do papel do facilitador em cada uma desses passos, em cada uma dessas análises. E também na parte de comunicar o risco perante a equipe ou perante outros clientes. E aí, para nós fecharmos,
tem o bloco do T, o último T, que é o de ferramentas, ou qual é o ferramental técnico, qual é o ferramental de conhecimento que nós devemos utilizar para fazer um tipo de análise, para fazer um tipo de avaliação de um sistema, de um subsistema ou eventualmente de um componente. E o FEMEA estabelece ou sugere na parte de FEMEA pelo menos 2 pontos. O primeiro deles, que é o diagrama de bloco ou diagrama de limites, quais são os limites ou as regiões trabalhadas, por exemplo, por um sistema, de um subsistema ou até um componente, e ele coloca aqui para nós que o diagrama de bloco ele descreve o sistema que está sendo analisado e suas interfaces, suas relações entre os vários componentes, como por exemplo os sistemas adjacentes, o ambiente e o cliente. E o segundo ponto de análise sugerido pelo DFMEA, que é a árvore de estrutura, que é justamente uma questão organizada num sistema hierárquico por blocos, e essa estruturação por blocos ela coloca o sistema, o subsistema e os componentes, e colocando sempre por conexões, quais são as relações de uma com a outra. E aqui nós vamos utilizar já no segundo passo, nós vamos enxergar exemplos tanto do diagrama de bloco quanto da árvore da estrutura. E aí nós vamos optar por um aqui para seguirmos a nossa análise.